Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Olha só, pare o vídeo e aponte a sua câmera para esse QR Code. Faça a leitura desse QR Code porque este link é importantíssimo para você. É exatamente o aplicativo que eu vou utilizar para ensinar hoje geometria molecular. Eu tenho aqui o aplicativo que você deve estar utilizando na tela do seu computador. Eu tenho aqui no meu tablet. Eu não vou usar a molécula real, vou usar por enquanto o modelo. E o que eu vou fazer? Eu vou remover todos os átomos, cliquei ali, e vou ativar exatamente aqui do lado direito, ver ângulo de ligação, e do lado esquerdo, geometria molecular. A geometria molecular ela é muito importante, porque ela que vai definir a polaridade da molécula, e a polaridade da molécula vai definir várias propriedades dessa molécula, onde eu destaco aí duas principais, que são as temperaturas de ebulição e também a solubilidade dessa molécula em um determinado solvente. Bem, o que eu quero mostrar aqui para vocês é quais são as geometrias que uma molécula pode assumir em função dos átomos ligantes e também dos pares de elétrons que sobram, que não fazem ligação nos átomos centrais, que aqui no aplicativo se chama par solitário. Na realidade, a nomenclatura mais correta é os elétrons que fazem parte da ligação são chamados elétrons ligantes. E os que não fazem parte da ligação, aqueles que ficam livres no elemento, são elétrons não ligantes. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um átomo aqui, ligado a esse átomo de cor roxa. Observe, em qualquer direção que eu coloque essa molécula, esses átomos estão em linha. Por isso que você pode ver aqui embaixo que está escrito geometria molecular. Qual é ela? Geometria linear. Eu vou colocar mais um átomo aqui. Olha que interessante. Por que esse ângulo ele é de 180 graus? Aí nasce um conceito chamado teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Em cada ligação covalente que você está vendo aí, uma esquerda e outra direita, existe um par de elétrons ligantes, e esses pares de elétrons, eles vão se repelir. Vão se repelir de maneira que o maior ângulo possível seja realizado entre esses ligantes. E qual é o maior ângulo possível entre dois ligantes? Está aí 180 graus. Observe, olha, 180 graus. Eu pergunto, isso também é uma linha? É uma linha reta. Olha aqui. Então, qual é o tipo de geometria? Leia ali embaixo. Linear. Adicionando mais um ligante. Olha que interessante. Qual é o ângulo? 120 graus. E eu vou deitar essa molécula aqui, ó. Olha. É uma molécula completamente plana. Tá vendo? E são quantos ligantes? 3. Qual é o ângulo? O maior ângulo possível para 3 ligantes é 120 graus. Então, o que acontece? Nesse caso aí, qual vai ser a geometria? Não são 3 ligantes? Olha lá, trigonal, porque são 3 ligantes, e ela é uma molécula plana. Trigonal, plana. Eu agora pergunto a você, e se eu colocar mais um ligante? Qual vai ser o ângulo? Responda rápido. Se você respondeu 90 graus, é porque eu forcei. Eu disse, olha, responda rápido. Você nem pensou nesse momento que a molécula
ela não está no plano, ela está no espaço. E no espaço existe um ângulo maior que 90 graus, quando eu coloco 4 ligantes. Olha para cá, vou colocar. O ângulo marcado aí é 109,5 graus. Para ser mais específico, é 109 graus e 28 minutos. Só que 28 minutos dá quase 30. 30 é meio grau. Então, o que, que acontece? Olha aqui, isso aqui é um tetraedro. Você está vendo? Por que tetra? Porque são 4. Então, qual é essa geometria? Leia ali. Geometria tetraédrica. Imagine agora eu colocando mais um átomo. Se eu colocar mais um átomo, qual seria o local que esse átomo iria entrar? Olha que interessante. Vou colocar aqui. Coloquei. Olha bem. O que aconteceu? Existe aqui, se eu colocar assim, olha. Existe a que você acabou de ver, que é uma trigonal plana, que está exatamente no plano da tela, formando um ângulo de 120 graus. E agora eu vou colocar essa trigonal plana perpendicular à tela. Olha só. Então tem átomo entrando pela tela e átomo saindo da tela. E aí, quando eu pego essa trigonal plana e coloco perpendicular ao plano da tela, você observa que existe um átomo acima e outro átomo abaixo. Olha lá. Então, esse átomo que está em cima, ele faz 90 graus com cada um desses 3 que está perpendicular ao plano da tela. O de baixo é a mesma coisa. Esse átomo faz 90 graus com cada um desses que estão perpendiculares à tela. Quando eu digo perpendicular, agora eu vou botar no plano da tela. Esses 3 entre si fazem 120 graus. Agora, olha, quando eu coloco perpendicular ao plano da tela, cada um para cima e para baixo faz 90 graus. E aí você vai olhar ali, olha, bipiramidal trigonal, a geometria dessa molécula. Repara que interessante. Por que bipiramidal? Imagina a base da pirâmide, esses 3 átomos aqui que fazem 120 graus. Isso é a base. Então agora eu vou botar assim. Se eu desenhar uma linha desse átomo que está em cima para cada um desses átomos que está nessa base, que está no meio, vai formar uma pirâmide acima e também uma pirâmide abaixo. Por isso é bipiramidal trigonal. Você deve estar ansioso. Coloque mais um átomo. Vou colocar agora. Olha. O que acontece? Ao invés de ser uma bipiramidal trigonal, a base não tem mais 3. A base tem quantos? 4. Aí você diz, pô, uma bipiramidal quadrada. Só que ninguém chama de piramidal quadrada. Chamam de octaedro. É o formato de um balãozinho. Aqueles balãozinhos antigamente que saltavam de São João, pequenininhos, né? Então é um formato daquele, que hoje é totalmente contra a lei soltar esse tipo de balão. Mas olha só, você pode fazer esse balãozinho com papel. Eu, quando era criança, minha mãe me ensinou a fazer balãozinho com papel. E é exatamente essa geometria, uma geometria octaédrica. É como se houvesse uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui dá para desenhar um quadrado. Se eu ligar esses átomos que estão fazendo 90 graus aí, que estão no plano da tela, e esse átomo de cima fazendo uma ligação com cada um, hipotética. Quando eu digo ligação é fazer uma reta aí. Então, acima e abaixo, eu vou formar uma pirâmide de base quadrada. Por isso que a geometria é chamada de octaédrica, porque vão ter 4 lados acima e 4 lados abaixo. Octaédrica. Não utilize o termo bipirâmide de base quadrada. Esse termo não é utilizado. Eu agora
Vou remover todos os átomos e vou começar a trabalhar com esse par solitário. Olha que interessante. Que par solitário é esse? Quando eu ensinei para você como montar a fórmula de Lewis ou a fórmula estrutural de uma molécula, eu disse para você que era para contar os elétrons, depois o próximo passo seria colocar os átomos terminais em torno de um átomo central, depois colocar um par de elétrons entre cada átomo terminal e o átomo central, depois, com exceção do hidrogênio, colocar 8 elétrons em cada átomo terminal, então eu colocaria mais 6 em cada um, ou seja, mais 3 pares, além daqueles que estão fazendo ligação. E se sobrassem elétrons, eu colocaria no elemento central. Então esse par solitário aí, ele se refere ao elemento central. Então vamos imaginar aqui que eu tenha 2 átomos, tá certo? E eu quero saber se eu tirar a geometria linear, se eu tirar um desses átomos ligado ao elemento central, vou tirar e colocar um par solitário, se isso influencia na geometria aí no caso. Tirei, vou botar um par. Não influenciou em nada, porque esses 2 átomos vão ter uma geometria linear. Agora eu vou fazer o seguinte. Que geometria é esta? Essa geometria é uma geometria trigonal plana. Eu também vou ativar aqui a geometria do elétron. Ativei. Repare, eu só estou levando em conta agora não os átomos em si, mas sim os pares de elétrons. Se eu observar, os pares de elétrons também estão fazendo 120 graus. Eles também fazem uma geometria trigonal plana. Se eu substituir um ligante por um par de elétrons, eu vou desativar aqui a geometria molecular. Vou tirar um ligante e vou botar um par de elétrons no lugar. Repare, em termos de pares de elétrons, tem um par ligante, que é aquele que está acima, e os 2 ali, que estão inclinados à esquerda e inclinados à direita, que são elétrons ligantes, estão todos fazendo 120 graus. Então, a geometria do elétron, ela continua sendo 120 graus. Só que ninguém pergunta para você qual é a geometria do elétron. O que perguntam para você é a geometria da molécula. E da molécula eu só levo em conta os átomos ligantes, que estão sofrendo interferência desse par de elétrons não ligantes que está acima da molécula. Então, quando eu faço aqui, olha, geometria molecular, repare, ela não é trigonal plana, porque só tem 2 átomos. E ela também não é linear. Por que ela não é linear? Porque ela não está assim, ó, em linha reta. Eu não consigo nem colocar em linha reta. Ó. Quando eu coloco, ela volta para a geometria que faz um ângulo diferente de 180 graus. Então, quando o ângulo é diferente de 180 graus entre 2 átomos ligantes, eu digo que essa geometria é angular. Eu agora vou remover mais um átomo e colocar mais um par de elétrons. Repare, quando há 2 átomos, não importa quantos pares de elétrons existe ali. Posso até colocar mais, olha, colocando mais. O que acontece? Sempre a geometria em relação a esses 2 átomos vai ser linear. Então, de agora em diante, quando eu começar a retirar átomos do elemento central e substituí-los por pares de elétrons não ligantes, eu vou chegar a 2 átomos, como estava aqui. Não vou diminuir mais que isso, porque sempre vai ser linear. Partindo agora de 4 átomos ligantes, de uma geometria molecular e geometria também do elétron tetraédrica, eu vou remover um dos átomos e colocar um par de elétrons.
Repare, quando eu removo o átomo e coloco o par de elétrons, a geometria dos elétrons, como eu falei para vocês, ela não é alterada. Olha. Removi um átomo, botei um par de elétrons. A geometria em termos dos elétrons, ela continua sendo tetraédrica. Mas eu pergunto a você, e se eu levar somente em conta os átomos ligantes aí? Quando eu levo em conta somente os átomos ligantes, que são aqueles que estão unidos por elétrons, digamos assim, ligantes entre eles, não é? Eu vejo que a geometria ela não é mais uma geometria tetraédrica. Tetraédrica é se eu levar em conta somente a geometria do elétron. Isso não conta para gente. Eu posso até desabilitar isso aqui, olha. O que conta é a geometria dessa molécula. E a geometria dessa molécula agora é uma pirâmide. Ela é piramidal. Eu agora vou remover mais um átomo. Estou removendo um átomo aqui. E colocando um par de elétrons. A geometria do elétron, que não importa, continua sendo tetraédrica. Mas vamos observar a geometria dos átomos. Eu falei para você que quando há dois átomos em torno de um elemento central, esses átomos, eles fazem 180 graus, a geometria é linear. Caso contrário, esses dois átomos vão fazer uma geometria angular, quando esse ângulo é diferente de 180. Então está aqui, olha. O ângulo diferente de 180, quando há dois átomos apenas, vai ser angular. Se o ângulo fosse igual a 180, seria linear. Nesse exemplo, há 5 átomos em torno de um elemento central. Lembrando que existe uma estrutura trigonal plana e uma outra atravessando essa trigonal plana, que forma o que nós chamamos de bipirâmide trigonal ou bipirâmide base trigonal. O que acontece aqui? Repare, qual é o ângulo que os átomos de cima e de baixo estão fazendo com esses três aí? 90 graus. Quando eu tirar um par de elétrons ligantes, ou seja, tirar um átomo e colocar um par de elétrons não ligantes, que seria esse par solitário, onde será que ele vai entrar? Ele vai entrar na parte que está acima ou abaixo? Ou vai entrar nessa trigonal plana aqui, no lugar desses três átomos que você está vendo no plano aí? Bem, vamos imaginar isso aqui, olha só. Vou fazer um exemplo para você. Vou tirar e vou colocar. Observe, esse par de elétrons, ele entrou exatamente no lugar daqueles três átomos de um deles que estava fazendo a trigonal plana. Mas por que isso? Se ele entrasse acima ou abaixo, ele faria 90 graus com os três átomos da trigonal plana. Ele entrando aqui no lugar de um dos átomos da trigonal plana, ele vai fazer 90 graus com dois átomos. Como esses elétrons não ligantes, eles ocupam um maior volume, o que acontece? Eles são mais repelentes. E como eles são mais repelentes, ou seja, elétrons não ligantes, são mais repelentes que elétrons ligantes. Então é melhor que eles façam 90 graus com dois átomos do que eles façam 90 graus se entrassem lá em cima com três átomos. Por isso que eles entram assim. E aí, que geometria é essa? Eu vou deitar essa molécula assim. Lembra de um brinquedinho de criança chamado gangorra? Imagine uma criança sentada à esquerda, outra sentada à direita, e a gangorra balançando para um lado e para outro. Essa geometria é gangorra. E quando eu substituir o próximo átomo por um par de elétrons? Repare, a maior repulsão que pode existir
é elétron não ligante com elétron não ligante, porque ambos estão soltos. Depois, elétron não ligante com elétron ligante. E por último, a menor repulsão é elétron ligante com elétron ligante. Então vamos botar a ordem decrescente de repulsão. Não ligante com não ligante, depois não ligante com ligante e depois ligante com ligante. Se eu falei rápido, eu vou repetir para você. A maior repulsão é não ligante com não ligante, porque ambos estão soltos. Depois, não ligante com ligante, porque um par está solto. E por último, ligante com ligante. É a menor repulsão, porque eles estão mais presos aí à ligação. Bom, então o que acontece? Eu acredito, e acho que você também deve estar deduzindo, que ele vai entrar exatamente no local onde ele fará o maior ângulo possível com os elétrons não ligantes que já estão aí. Então, se ele entrar à direita ou à esquerda, ele vai fazer 90 graus. Mas se ele entrar exatamente num desses dois aqui que eu coloquei para frente do plano, ele vai fazer 120 graus, olha só, com aqueles elétrons ali não ligantes. Então eu vou tirar e colocar. Olha para lá. Ele continua entrando na trigonal plana. E eu quero saber qual é a geometria desta molécula. Olha aqui, ó. A geometria dessa molécula é uma forma T. Está aqui. Isso é um T. Aqui um T deitado. Aqui um T certinho em pé. Com isso, você deve estar imaginando que quando eu tirar o próximo átomo, certamente vai ser esse da direita aí, que vai sair, vai entrar o par de elétrons no local. Então, olha para cá, vou tirar e colocar mais um par de elétrons. Olha, a parte trigonal plana ficaram os pares de elétrons não ligantes, fazendo o maior ângulo possível, que é 120. E aí, o que eu falei para você? Quando restam apenas dois átomos em torno do elemento central, se esse ângulo entre esses dois átomos for 180, qual é a geometria? Respondeu linear? Respondeu certo. Agora eu vou começar a substituir um desses átomos aí, desses 6, cuja geometria aí é octaédrica, que há 6 átomos em torno de um elemento central, todos eles fazendo 90 graus, geometria octaédrica, não é bipirâmide base quadrada, bipiramidal quadrada, é octaédrica. E aí, qualquer lugar que eu tire o átomo, o par de elétrons vai fazer 90 graus. Então, vou tirar e vou botar um par de elétrons. Repare, quando esse par de elétrons entra aqui, posso desenhar a molécula assim, colocar a molécula assim, vou colocar assim, fica mais fácil de você entender. Se eu traçar desse átomo de cima para cada átomo desse que está no plano aqui, ó, tem um quadrado aqui no plano, ó. Se você fizer, dá para fazer um quadrado. Se eu traçar uma linha, você vai observar que vai formar uma pirâmide de base quadrada. Então, piramidal quadrada é a geometria, ou pirâmide de base quadrada. Então eu vou dar prosseguimento. Me diz o seguinte, onde que vai entrar o próximo par de elétrons? O próximo par de elétrons vai fazer o maior ângulo possível com esse par que já está aí. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que entrar aqui em cima, não nesse quadrado plano aqui. Ele vai entrar aqui em cima. Então, quando eu tirar um átomo e colocar um par de elétrons, eles vão fazer 180 graus. E os átomos que estão aqui vão formar
Se eu traçar uma linha entre eles, vai dar um quadrado. Isso aí é quadrada plana ou quadrado planar. Vou continuar. Vou tirar outro. Tirei o outro e botei mais um par. Olha para cá. Você já reconhece. O que é isso? T. Forma T. Vou tirar mais um átomo e colocar mais um par. Olha que interessante. 2 átomos em torno de um átomo central, fazendo 180 graus. Você já sabe qual é a geometria. Diz aí para mim. Linear. Perfeito. Você deve estar intrigado aí, por que eu não uso as duplas ou as triplas? É porque eu tinha que partir de modelos mais simples. Eu posso remover tudo, por exemplo, vou colocar a molécula do CO2. CO2 é C dupla O de um lado, C dupla O do outro, e sem sobrar nenhum elétron, nenhum par de elétrons no carbono. Olha aqui o CO2. Vou apagar aqui o nome da geometria e você vai me dizer, que geometria é essa? Isso. Muito bem. Geometria linear. Que o que importa para mim é a geometria molecular. Eu não vou trabalhar com geometria do elétron. Eu apenas sinalizei para você poder observar aqui. Mas no vestibular, o que costuma cair é a geometria molecular. Isso é a molécula do CO2. Vou fazer o seguinte, olha. Molécula do HCN. H, C é o que está em roxo, e o N aqui. Olha que interessante, o HCN, H aqui à esquerda, C no meio, e o N à direita. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai sair do modelo e vai para a molécula real. Na molécula real, está aqui o CO2. O interessante é que quando eu coloco, por exemplo, vamos lá, SO2, você vai achar estranho porque aqui são duas duplas, não é? Está fugindo um pouquinho aquilo que eu mostrei para você. E o ângulo não é 120 graus aqui embaixo. Deveria ser 120 graus. Mas por que não é? Como aquele par de elétrons lá em cima, ele é mais repelente, lembra que eu te falei? A repulsão dele é maior. Então acaba que o ângulo entre esse par de elétrons não ligantes e os pares ligantes é maior do que o ângulo entre os elétrons ligantes. Por isso que o de baixo não é 120, é 119. Eles foram exprimidos pelos elétrons lá em cima. Vou clicar aqui no modelo. Se fosse um modelo, seria 120 graus. Mas o real é isso aqui. Então, por isso que vai haver algumas variações. Essa geometria qual é? Angular. Não fique preocupado no momento por que essa molécula está representada com duas duplas e não uma dupla e uma simples. Isso aí é uma questão de estabilidade molecular que vai ser explicada na terceira série. E aí vai ser explicado através de um modelo que é o modelo de carga formal. No momento, não se preocupe com isso, inclusive não é comum aparecer essa molécula representada dessa maneira.